amém? Amém. Hoje estamos na última lição desse trimestre, né? É a lição 13, e tem como título O Fim Profetizar. O versículo para a base fala assim: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Nesse versículo, Apocalipse, como é o livro de João escreve, seria o que? O anjo falando para João, para ele escrever todos os acontecimentos finais da história dessa terra. O nosso pequeno mundo, a única mancha escura entre a gloriosa criação divina sobre o nosso pecado, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. As 7 últimas pragas. Que revelação o apóstolo recebeu a respeito dos juízos divinos que se derramarão sobre a terra? Algum irmão gostaria de responder? Foi revelado as pragas, né? Onde descreveu, da primeira até a sétima, a gravidade que ela veria de trazer sobre o mundo. Né? Inclusive, eu trabalhei aqui a quarta, eu achei interessante, eu essa semana eu disse que a hoje no exterior, o calor foi tão grande que algumas pessoas caíram no rio e disse 40 pessoas morreram. E eu fiquei analisando aqui essa quarta praga, que vai ser sobre o sol, e diz que vai ser tão grande que as pessoas que não buscam a Deus vão blasfemar sobre a Deus. O que me chamou a atenção é que está acontecendo muitas coisas no mundo, talvez assim, pequenas pragas, né? Que as pessoas levam a descrer de Deus, achar que Deus não é amoroso. Né? Agora mesmo ouvimos aí do país que houve um terremoto terrível e muitas pessoas ali talvez tenham, em vez de clamar a Deus, aqueles que não buscam podem ficar mais irados contra a vontade de Deus que vai falar. Então as pragas ela vem de uma forma que para o povo de Deus é o povo que vai se aproximar mais dele, mas para aqueles que não querem Deus vão blasfemar. E nós vemos aqui descrito quão terrível será quando Deus for tomar providência nesse caso para o mundo que fazem dele, né? Se possamos ajudar a compreender, isso vai ter uma das várias talentos que vão cair, diz que é aproximadamente de 30 a 40 quilos. Então, algo que vem trazendo sofrimento para as pessoas. A gente, eu descrevo isso aqui como as pessoas vão morrer, porque chegando às praias, muitas pessoas não têm que ver aquilo que não acreditaram, o que Deus tinha acredito, então eles vão sentir na pele quanto mal fez a ele e ter rejeitado Deus verdadeiro. Muito obrigada. É importante ressaltar também que a primeira praga, ela não vai ser uma praga universal, né? Que ela fala assim, vai ser da chaga mais maligna, que somente vai ser derramada sobre os homens que tinham sua cabeça e que adoravam essa imagem. Então, não seria universal porque isso poderia acabar com metade da população. Então, isso seria só um castigo para os que não quiseram ouvir e aprender a palavra de Cristo. O convite para nós aceitarmos Jesus está nas portas, mas o que deve brilhar em nossos corações é a intenção de aceitar com amor, porque Deus não quer que aceitemos por medo, tanto é que Deus é amor, né? Então eu não gostaria de começar a servir Ele por medo de morrer. Não, Ele quer que você sirva Ele por amor, pela intenção real do seu coração. Letra B. De que outra forma a mesma cena é descrita? Os ímpios e Satanás vão ficar Sim, isso vai ser depois
depois quando começar o milênio. Então vai descer, né? Que diz que o anjo vai descer do céu com as chaves, as correntes e as chaves do abismo, e vai selar Satanás aqui nessa terra para ele ficar vagando durante esses 1000 anos, que vamos falar mais à frente. E também fala que os corpos ficarão como pasto para os abutres aqui na terra, né? E é triste isso, porque poderia ter sido evitado, né? Se nós quiséssemos escutar, aprender. E enquanto Satanás estiver aqui nessa terra, durante o milênio, ele vai passar pensando assim, como ele fez, como ele levou todas aquelas pessoas para a perdição, né? Mas a ganância, a vaidade, o orgulho não foram suficientes para salvar tantas as pessoas. Interessante, irmãos, que principalmente havia pessoas insistindo na fé, declinando a fé, porque estão incomodados com aquilo que a palavra nos ensina, que é o vestuário, a alimentação, a guarda dos sábados e outros princípios, fazer as coisas certinhas, não são uma pessoa enrolada, como diz na linguagem popular. E essas pessoas vão ser acolhidas por movimentos, por igrejas, que não se preocupam com determinada ordem que Deus exige, mas pede de nós para o nosso bem. Então, diz que esses pastores, ensinadores, aqueles que discordaram, que não aceitaram a condição que Deus pôs para a salvação, eles serão, não vão para essa felicidade. Parece até que nós estamos errados. Ou nós manter aquilo que nós sabemos que Deus exige. Não só para o de fora, mas alguns que estão dentro da igreja, acham que a igreja está errada, que não poderia ser assim. Esses irmãos, se não se converterem até esse tempo aqui, eles serão penalizados. E aí nós vamos ver muitos clamando, querendo voltar, e a porta dela foi fechada. Não vai ter mais então, são algo que nós devemos se preocupar. Devemos se adaptar à vontade de Deus. Porque a nossa vontade, humanamente falando, é o contrário do gosto dele. É o contrário daquilo que ele faz ser amigo de Deus. Outro fato também é que Deus ele não fica satisfeito com a morte, né? Vou falar morte porque são duas mortes diferentes. Então, ele com certeza ia querer todos os irmãos aqui lá no céu, todos os seus filhos lá no céu. Ele ia querer o Paulo, ia querer a Cláudia, ele ia querer todos vocês aqui no céu. Mas, como alguns deles não vão querer aceitar por causa do orgulho, vaidade, ganância, como citei antes, isso não ia ser possível, né? Segunda-feira, a segunda vida. Como Apocalipse descreve a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo vai ser gloriosa, real e corpórea. Mas, por outro lado, ela vai ser perturbadora para os ímpios, né? Aqui em Apocalipse 6 mesmo diz, né? Que muitos vão pedir a morte, muitos vão se esconder, eles vão tentar não olhar, mas querendo ou não, todo olho verá, né? Logo nosso olhar foi atraído para o Oriente, pois tinha parecido uma pequena nuvem escura, quase da metade do tamanho da mão de um ser humano, que todos nós sabíamos que Jesus estava filho do homem. Todos contemplávamos a nuvem em solene silêncio, enquanto ela se aproximava e tornava mais clara e gloriosa. E ainda mais gloriosa, até ter se tornado uma grande nuvem branca. Letra B. Nesse momento, o que os anjos farão? Aqui diz que eles juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Santos anjos levarão as criancinhas para o braço de suas mães, amigos há muito tempo separados pela fome, se reúnem para nunca mais se separarem, e com cânticos e alegrias juntos a um
da cidade celestial. É muito bonito esse texto da irmã White, porque também me fez chorar. E é muito bonito porque a gente vai encontrar pessoas que a gente ama, né? A irmã falou algo interessante, né? Tem pessoas que até hoje estão traumatizadas porque perderam seu filho. É uma prova de fé para nós. Humanamente falando, a gente tem razão, né? Mas dentro de Deus, Ele não quer que nós. Porque uma vez que nós ficamos assim, traumatizados, com problemas, assim, queixando, é como se Deus cometesse um erro. E a sua tristeza é maior do que a promessa de Deus, não deve ser. A promessa de Deus deve ser suficiente para nos consolar, para nos dar esperança. E se nós perseverarmos nessa esperança, irmão, caso haja em nós uma fatalidade, a gente não vamos ter âncora se nós assim não termos para suportar tudo. Então é necessário que nós ficamos práticos. E a nossa fé é provada nesse momento, quando um amigo seu, filho seu pai, sua mãe morrem. Essa morte não é uma morte trágica, essa é uma morte súbita, uma acidente, uma bala perdida. E a gente precisa crer nessa promessa de que haveremos de nos encontrar com Ele. E não importa se essa pessoa está com Deus, se essa pessoa quiser regular ou irregular com Deus. O consolo é o mesmo, porque isso pertence a Deus. Então nós devemos ser consolados com essa esperança de encontrarmos com o nosso querido. Jesus falou, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uma promessa para os irmãos da fé, né? Mas aqueles que não são da igreja, que é assim, não falei da igreja e eu estou triste porque... Mas Deus conhece o coração de cada um. Mesmo assim, não tem razão para ficar penalizado na cama, doente, ou ficar insuportável, não suporta as pessoas que chegam perto e não suporta uma palavra de conforto. Isso não deve acontecer conosco, devemos estar firmes. E falando da vinda do reino de Jesus, é bom ressaltar isso, porque nós estamos aqui firmes de que Jesus haverá de vir. Mas vamos encontrar pessoas com a Bíblia na mão, dizendo, olha, não, Jesus já veio, não veio mais não, ele veio em espírito. Mas aqui está bem claro, todo ouro verá. Nós precisamos crer nessa verdade. O inimigo quer atrapalhar nossas vidas, colocando ideias ao contrário. E eis aqui o nosso princípio de fé. Esse é o nosso princípio de fé, é isso que nós temos. É que devemos atentar para isso, ensinar nossos filhos, ensinar nossos amigos, nossos irmãos, e trazer segurança para a igreja. E que essa é a promessa de Deus. Tem um fato que eu queria contar para os irmãos. Eu tenho uma amiga lá na minha escola, ela é um ano mais velha que eu. Ela perdeu a mãe, mas ela não me contou como. Aí ela tinha virado ateísta, né? Porque, bom, ela tem seus motivos para ficar com raiva, né? Mas tem outros que para ela não virar ateísta. Ela falou pra mim porque Deus não havia feito aquilo com ela, porque ele tinha que ser com ela e tal. Daí eu comecei, era de aula de religião, aí eu tinha levado a minha Bíblia para a escola, eu peguei a Bíblia, eu peguei o livro de Apocalipse, comecei a ler com ela, ela começou a chorar, daí ela falou, olha, eu vou pensar no seu caso, aí outro dia eu falo com você sobre isso, tá? Um mês e meio depois, aqui perto das minhas férias, ela falou que estava começando a acreditar em Cristo porque ela queria muito ver o melhor no céu e ela viu que a bondade de Deus, né, a graça de Deus era muito grande para ela. Ela começou a me abraçar e ficou realmente muito feliz. Eu fico muito mais feliz por ela ter voltado o amor dela para Cristo. Amém. Letra C. Onde Satanás será colocado? Eu tinha falado anteriormente, né, que ia descer o anjo do céu com a chave do abismo e ia selar Satanás aqui na terra durante um período de 1000 anos. Aí aqui fala também, na nota de baixo, aqui será o lar Satanás dos anjos maus por 1000 anos, milênio. Limitado à terra, ele não terá acesso aos anjos maus para tentar e atormentar aqueles que jamais caíram.
Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que Satanás ele não tormenta só a gente aqui na Terra, ele tormenta a outros, né? Aí fala, ele não terá acesso a outros mundos para tentar e atormentar aqueles que jamais caíram. Então, isso será um alívio, imagino, dos outros habitantes, dos outros planetas, para que eles não possam mais cair em tentação. A partir dali eles já estão livres e ele vai ficar aqui preso nessa terra para que nenhum outro possa cair como os ímpios dessa terra. Terça-feira, o juízo. Em que atividade os santos se ocuparão durante os 1000 anos em que Satanás estiver preso? Julgar o povo, né? Aqui fala Apocalipse 24:6. E vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adotaram a besta nem sua imagem, e não receberam o sinal dos seus testes, nem suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles aqui, os justos, né, quando subimos, teremos o direito de julgar, por exemplo. A gente vai pegar o memorial da pessoa que fala, mas por que fulano não está aqui? Aí vai aparecer o memorial assim pra gente, a gente vai ver o que ele fez para não vir no céu. Aí você vai pensar, nossa, mas ele era tão ligado à igreja, tão fiel. Mas assim, as intenções é o que vale, né? Como diz a palavra de Deus. Letra B. O que acontecerá aos 20 dias de 1000 anos? A segunda versão Sim, isso é certo. E eu, João, vi a cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Como ele falou, vai ser a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, né? Eu me confundi. Os ímpios eles vão ressuscitar, daí Satanás, como ele vai estar aqui na terra, ele vai usar o seu poder para enganar todos os que estavam aqui, vai falar, olha, eu te ressuscitei, então a gente vai destruir a Nova Jerusalém, né, que fala que descia do céu, e a gente vai atacar aquela cidade, porque nós merecemos, a gente vai morrer. Daí, aí fala aqui em Apocalipse 27:8. E, acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar todas as nações, como eu falei, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para ajudar a batalha. Gog e Magog foram 2 nações que, vou dar exemplo, elas eram parecidas com Sodoma e Gomorra, né? Elas eram bem nesse nível delas. A letra C diz assim: qual será o destino final dos ímpios? Os ímpios serão exterminados, né? De acordo com a Bíblia, aqui em Malaquias, porque aquele dia vai arder como um forno, todos os soberbos, todos que praticam iniquidade serão como palha, e o dia do Senhor os abrasará. Os sóis não deixarão nem raiz e nem ramos. Então o mal será exterminado. Então vai cair fogo do céu, né? Satanás vai atacar a cidade santa, vai cair fogo do céu, e eles serão exterminados, serão extintos. A palavra de Deus diz que eles serão extintos. Essa raiz e os ramos que o irmão Miranda falou, seria Satanás, que é a raiz e os ramos que foram originados dele, que vão ser os ímpios, né? Os seguidores dele. É interessante, irmão. Só abrir para engatar com a cena. Então, que na ressurreição, nessa segunda ressurreição, que os ímpios haverá de ressurgir, e Satanás será solto, né? Então, será que esse período passou no escuro, ele e os demônios, os 1000 anos, essa prisão de circunstâncias, não tem quem tentar, não poder ir para os outros mundos tentar, e ao ressurgir eles, deformados, né, pelo povo de Deus que ressuscitaram, eles vão ressurgir perfeito.
Perfeito, coisa linda, sua pele é linda. Né? Eu não vou nascer com essas orelhas grandes, vai ser tudo normal, né? Minhas orelhas vai ser novinho, vou ver agora, né? Minha orelha vai ser bacana, perfeita, bonitinha, né? Aquele que tem um queixo maior, que tem a perna maior, que é baixinho, ou que tem um defeito físico. Moisés vai saltar um cordeiro quando sai do túmulo, se é que ele vai morrer se Jesus vir. Então nós vamos nascer perfeito. Porém, os ímpios vão ressurgir mutilados, perna quebrada, cara quebrada, todos esbagaçados, né? Então eles vão de encontro a Satanás e dizendo assim: olha, foi você que foi causador disso. Os pastores que desviou no casal foi por causa de você, pastor, que eu estou sofrendo. E diz que vai ao encontro dessas pessoas. E por último ele diz: não, o culpado é Satanás, aí daí olha, cruel. E o que vai acontecer? Satanás vai convencer ele: não, olha, repare que o nosso número é muito maior do que aqueles naquela simplicidade. E nós temos condições de todo material bélico aqui, nós temos condições de destruir. Mas aí é quando desce fogo do céu e todos é consumido. Cada um vai demorar segundo os seus pecados. E de Satanás, seus anjos serão os últimos a ser destruídos. Porque cada vez que cada película, cada célula do corpo nós iremos sentir. Hoje nós cortamos a unha e não sentimos dor. Mas lá cada fio de cabelo que será queimado, será a pessoa não sentir a dor. Porque é o castigo eterno. Quando fala de coisa eterna, quando fala de salvação eterna, também a morte é eterna, para nunca mais existir. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos salvar outras almas. Nesse na pergunta anterior, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele deu todas as condições para escaparmos. A morte e o sofrimento não foi para o povo de Deus, foi para Satanás e seus anjos. Mas muitos podem ser deixados, ser guiados ou engolidos por ele, então vai sofrer a penalidade. O Senhor tem misericórdia de nós e do mundo. Possamos nós aceitar suas condições para sermos salvos. Amém. Ele falou, eu acho interessante dessa passagem, a gente observar a misericórdia de Deus, até com os ímpios. Porque a gente olha assim, os santos eles serão restaurados, mas os ímpios também vão passar por uma restauração. Porque imaginem os grandes conquistadores que morreram no pecado, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, que morreram no pecado. Hoje o que existe deles? Nem importa. Mas eles vão ressurgir da maneira como morreram, com os mesmos sentimentos que morreram. Então o poder de Deus vai atuar até com os ímpios. Eles não serão transformados à perfeição que você pode ver, como a gente vai ver com os santos. Mas eles também vão sofrer uma transformação, uma transformação. E aí um versículo, uma passagem bíblica que me chama muita atenção de contar na missão, que eu levo muito para a reflexão da minha vida, onde eu passo. Esse momento em que tudo que a gente pensa assim, o fogo vai vir, vai destruir o mal, como acabou. Tem um versículo que diz assim: e ele enxugará dos olhos a última lágrima. Esse versículo ele se cumpre exatamente aqui. E esse é um alerta muito grande para todos nós. Porque esse versículo vai se cumprir da seguinte forma: a cidade santa está lá, protegida pelo poder e pela glória do nosso Salvador. Do outro lado, existe uma multidão incontável que vai morrer. E nessa multidão, não são estranhos. Às vezes eu choro quando eu penso nisso. Mas vai ter o filho de alguém lá fora. Vai ter a esposa. Vai ter o marido. Vai ter o pai, a mãe, vai ter o irmão. A gente não conseguiu salvar. E ele enxugará dos olhos a última lágrima. Amém. A gente vai sofrer por aqueles que a gente pediu. Todos os santos vão chorar e vão derramar a última lágrima. Então que a gente trabalhe hoje, porque a nossa chance é hoje e agora. Amém? Amém. Vamos para a lição de quarta
mas que é a promessa de Deus de fazer novas todas as coisas. A Bíblia diz assim: envia um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então Deus, na sua infinita misericórdia, vai renovar essa terra. Diz que vai haver um novo céu, uma nova, em que habita o quê? A justiça. O apóstolo diz assim: nós, segundo essa promessa, aguardamos um novo céu e nova terra que habita a justiça. Então, no mundo que nós vivemos, é um mundo de injustiça, né? De mentira, falsidade. Mas na nova terra e no novo céu vai haver perfeita paz, vai haver perfeita harmonia. Ainda fala: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Então, quando nossos primeiros pais pecaram, para que o ser humano não tivesse acesso à árvore da vida, ela foi guardada, foi verdade, foi transportada para o céu. Jesus agora vai de novo devolver a nós a árvore da vida, e ela tem a capacidade de perpetuar a vida eterna. Amém. Amém. Eu achei muito interessante uma parte aqui da nova linguagem, falou assim: a obra da redenção será concluída, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A própria terra, o campo de Satanás é entendido como sendo dele, será não apenas resgatada, mas exaltada. Nosso pequeno mundo, a única mancha escura da gloriosa criação divina sobre a maldição do pecado, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. É muito bonito porque, como aqui fala, Deus tem vários outros universos, várias outras criaturas, todos não pecaram, né, como a gente vê também, mas dentre todos esses universos ele escolheu ficar com a gente. Isso é muito honroso. Eu fico muito lisonjeada até por ler essa passagem, imaginar, nossa, Deus vai ficar com a gente. De todas as outras criaturas que tenham pecado, são mais perfeitas que a gente, vai ficar com a gente. Isso é muito bonito. Letra B. O que será diferente na nova terra? Eles edificarão casas e habitarão nelas. Plantarão vinhas e comerão do fruto delas. O que está dito nessa passagem que eu acredito é que do nosso suor a gente vai receber pelo que a gente suou. Não existirá um operário que trabalhará em grandes mansões e depois voltará para casa sem ter documento, sem poder comprar o pão de cada dia. A gente receberá do que a gente suar de forma justa. E é isso que eu acredito. Amém. Ele comentou, a gente não vai trabalhar para os outros, né? A gente não vai dar o nosso suor para os outros. Como hoje, né, nós trabalhamos para os outros, mas em troca ganhamos algo. Não, lá no céu a gente vai plantar para a gente, vai comer para a gente, entendeu? Outra coisa importante, irmão, que aqui fala, aqui vai ver harmonia. Hoje nós temos medo de quê? Do leão, nós temos medo da onça, né? O boi não anda junto com o leão, mas lá no céu tudo isso vai ser restaurado, vai haver perfeita paz. Se uma criança desmamada vai colocar onde a mão na cova do astro, da cobra, né? E aqui a Bíblia descreve que o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então nós encontramos que a terra vai ser restaurada, vai se tornar como se fosse o Éden, porque o pecado criou essa separação entre nós, os animais,
entre os animais e outros. Então ninguém vai mais comer animal, né? Nem os animais vão atacar os outros. Em outras palavras, esse é realmente o Éden. Mas ele falou dos animais, eu lembrei que os animais também eles não terão que trabalhar pra gente, entendeu? Interessante que nós vamos participar do maior parque ecológico gratuitamente, onde as crianças vão poder brincar com os animais. Se alguém teve a oportunidade de visitar algum parque, né, com os animais mais bonitos, lá a gente vai viver com eles. E nós estamos falando de trabalho que nunca irá cessar. Qual o trabalho que nunca vai acessar? De construir. Todos nós seremos engenheiros, todos nós seremos nosso próprio construtor. Nós vamos plantar, vamos colher, e Deus nos dá esse privilégio. E nessa lição, a gente entende que a originalidade lá do Éden irá voltar de maneira que nós vamos poder curtir novamente aquilo que Adão e Eva usufruíram há algum tempo. Nós vamos ter essa oportunidade de usufruir novamente. E agora, sem pecado e sem ramos, né? Que isso nem raiz devemos vai gastar. Vamos usufruir tudo isso com o amor de Deus. Nós temos a oportunidade de passar num leão, né? Uma onça. Antigamente, hoje nós temos medo, né? De abraçar um urso grandão e assim sucessivamente. É interessante que Deus não morreu. Ele morreu só por nós, pecadores, mas por toda a natureza. A gente vê os animais sendo sofrendo, né? Por exemplo, nós estamos na época do São João, nós vemos muita cavalgada. E eu já vi a história de cavalo que andou e ficou em pé, se puxou e morreu. Porque estava exausto, de tanta correria, estrêbado, não dava água, alimento e isso não foi para o trabalho. O trabalho não foi que matou aquele animal, foi o investimento do ser humano, né? Então toda a natureza vai ser liberta, e até o leão carnívoro vai ser libertado dessa tendência da carnivoreza. E vai se tornar meio palha, e vai ter mais cordeiro, né? Ou vai ser uma maravilha. Então Deus não morreu só por nós, mas vai salvar por todo o universo, toda a natureza. Então toda a natureza tem importância para Deus, né? Eu gostei muito da parte que o irmão Miranda, todos os irmãos falaram, dos animais, eu fiquei muito empolgada com isso. E hoje em dia a gente vê os animais ali em jaulas porque eles são perigosos, eles podem fazer mal a nós, né? Mas lá no céu a gente não vai ter essa coisa de ficar olhando assim com certa distância. A gente vai poder correr, vai poder abraçar, vai poder brincar, vai poder botar a mão na boca dele, porque ele não vai morder a gente. Quinta-feira, o convite e bênção. Com que palavras Jesus procurou encorajar os leitores das profecias do Apocalipse? Amém. Um versículo muito interessante também que não saiu da minha cabeça até hoje é que se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Aí eu falo aqui no começo. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Letra B. Como Cristo nos convida a encontrar vida eterna e paz por meio dele? O Espírito faz o convite, né? Esse convite é um convite de graça. A palavra diz, pela graça sois salvos. Mediante a graça, não vem de vós, é nome de Deus. E esse convite é oferecido a cada um de nós. Deus não força a consciência das pessoas. A palavra de Deus diz que o ser humano tem o livre-arbítrio. Então, ele faz um chamado. O Espírito da escolha diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E que tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, a palavra de Deus diz, em questão de fé, a alma tem que ser deixada livre. Eu não posso esforçar meu filho, a minha filha, servir a Deus. É um ato voluntário. Porque Deus quer a obediência voluntária, a obediência de amor. Então, aquele que quiser, vai ter essa bem-aventurança de conviver
um novo céu e uma nova terra. Aqui. So, tá. Aqui fala também, esses 3 últimos versículos, eles dizem praticamente tudo, né? Só que aí eu fiz resumir Isaías 55, 1, que a água da vida é a graça do Cristo, né? Então ele nos oferece isso, como o irmão falou, a gente tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Então, está às portas, né? Então, se os irmãos quiserem falar, mas assim, devemos aceitar de coração, porque, como eu falei, Deus é amor, Ele quer que a gente sirva Ele de maneira fiel, né? Não servir Ele por medo, como eu falei antes. Então, aqui a última nota, eu gostaria de ler, o favor de Cristo, na procedência continua a se manifestar. E nos apela com um poder ainda maior do que apelou aqueles que o ouviram no tempo daquele último dia. A fonte está aberta para todos. O refrescante glória da água eterna é oferecido aos cansados e exaustos. Jesus ainda hoje clama: se alguém tem sede, venha e beba. Amém. Amém. Que a graça de Cristo esteja com os irmãos aqui para outro mestre, com sua aprender a mais sua graça. Amém. Para a cruz eu vou, o céu sobre participar, pra voltar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus, pela cruz.
Eu agradeço por essa oferta e que essa oferta possa ajudar mais ainda na obra de Deus e que ajude